Com o objetivo de mapear os grupos de Bumba Meu Boi e ampliar o conhecimento a respeito dessa tradição, o projeto Caminhos da Boiada traz aí vários ensinamentos e pesquisa a respeito dessa tradição, como eu falei agora há pouco. E comigo aqui a coordenadora do projeto, a professora do Departamento de Comunicação Social aqui da UFMA, a professora Letícia Cardoso. Boa tarde, professora, é um prazer recebê-la. Boa tarde, Luísa. Obrigada. Para a gente começar, eu queria que a senhora me falasse um pouquinho sobre como nasce esse projeto e quais são os resultados alcançados nesses 4 anos. Bom, o Caminhos da Boiada, ele veio preencher lacunas que nós tínhamos nas políticas públicas locais a respeito dos grupos de Bumba Meu Boi. Nós não tínhamos uma sistematização, organização e localização das sedes, né, de uma forma acessível, fácil para a população em geral. Então nós conseguimos mapear 100 grupos de Bumba Meu Boi da ilha, de vários sotaques, então em localidades bastante diferenciadas, zona rural, zona urbana, periferias, zonas centrais, e está tudo isso disponível hoje no site do Caminhos da Boiada, www.caminhosdaboiada.com.br, e também através de mapas impressos que nós distribuímos pela cidade. E aí a gente estava conversando aqui, eu e a professora nos bastidores, a senhora falou uma coisa que me chamou a atenção, que foi sobre os sotaques. Antigamente a gente pensava que aqui no Maranhão tinha aí 5, 6, no máximo 7 sotaques. Isso ainda permanece? O que a pesquisa mostra? Bom, tradicionalmente, né, e são catalogados 5 sotaques. Dentro de uma perspectiva assim, de gestão pública, alguns folcloristas defendem isso. Não há um consenso sobre quantos são, quais são os sotaques, digamos assim, convencionais, mas a gente tem trazido a ideia de sotaque de acordo com aquilo que os brincantes nos apresentam. Nós entendemos que quem dá legitimidade à cultura é quem faz a cultura. Então a gente continua representando nos nossos mapas 6 sotaques, que são os sotaques de matraca, também chamado da ilha, que é o mais, digamos, frequente na ilha de São Luís. O da orquestra, né, que é da região do Munim, mas aí na nossa pesquisa nós já entendemos que existe o sotaque de orquestra da ilha e o sotaque de orquestra do Munim. São formas diferenciadas de tocar. O sotaque de baixada, também conhecido como sotaque de Pindaré, e aí dentro do sotaque de baixada, a nossa pesquisa já vem mostrando também variações. Né? Nós entendemos que existe o sotaque de baixada de Caixa, o sotaque de baixada de Ritinta e o sotaque de baixada da Baixada, que seriam, digamos assim, apropriações, mudanças, ou mesmo instrumentos que já existiam e que na ilha, na capital, não eram muito conhecidos. Entende? Então aí nós já falamos de 3. Temos também o sotaque de Zabumba, conhecido como de Guimarães. Se nós formos comparar, por exemplo, o boi de Guimarães com algum boi de Zabumba da ilha, em São Luís, nós vamos perceber também diferenças no tocar e na forma de dançar também. Então, o interessante de falar de sotaque é que a gente perceba que, embora hajam aproximações entre alguns grupos, né, nós temos aí um universo simbólico e único em cada comunidade, em cada grupo. Então, cada grupo poderia muito bem dizer que tem um sotaque próprio, particular. Falta nós falarmos do boi Costa de Mão. O boi Costa de Mão vem da região de Cururucu, é o boi que é tocado com tambores na costa da mão. Esse sotaque ele é bem lento, compassado. Como poucos grupos de Costa de Mão, eles costumam ser muito parecidos realmente uns com os outros. São muito conhecidos pelo bordado muito trabalhado e também pela cadência mais lenta. E faltou o alternativo, que seria, digamos, o mais jovem dos sotaques, que nós defendemos que ele realmente existe, apesar da confusão ou mesmo da crítica que alguns folcloristas fazem, e mesmo apreciadores da cultura que dizem que o alternativo não merece ser sotaque. Nós defendemos que sim, porque os produtores culturais deste sotaque se reconhecem, se identificam como alternativos. Qual seria a principal característica deles? São grupos que fazem homenagens a outras
brincadeiras. Há outros sotaques. Então, por exemplo, a Companhia Barrica, quando a gente assiste ao espetáculo do Barrica, nós vemos que eles fazem uma homenagem tanto ao zabumba, quanto à orquestra, quanto à matraca, enfim, exaltando os grandes nomes da cultura. Então eles fazem apropriações estéticas em torno de outras modalidades de expressões culturais. Entra até quadrilha, cacuriá, coco, festa junina. A gente percebe que o que identifica esses grupos alternativos é o hibridismo. Entendi, professor. E eu queria, enquanto pesquisadora, e a senhora me falou desses sotaques e das variações, vamos chamar assim. Esses sotaques recebem influência do local onde eles surgiram? Sim. Por exemplo, o pesquisador Américo Azevedo Neto, ele defende que o sotaque carrega a sua origem, né? As características da sua região. Tanto que ele chama de subgrupo. Ele diz que nós temos grupos africanos, grupos indígenas e grupos brancos. Eu não concordo com essa denominação porque em todos os grupos nós temos aí mestiçagens. As raças bastante, né, misturadas e em conflito também. Então não defendo muito isso, mas concordo com ele que os subgrupos seriam aqueles que são denominados de acordo com a sua região. Aí ele chama subgrupo do Munim, subgrupo de Guimarães, subgrupo de Cururupu, enfim, ele vai trazendo essa... Com isso eu concordo, porque vamos pensar, as pessoas onde estão, onde residem, elas interagem com a natureza, elas têm uma cultura própria, um modo de vida, então vão adaptando a produção cultural, a estética da arte, de acordo com os materiais disponíveis naquele lugar. Então, assim, seria muito mais fácil, naquele tempo, fazer tambores com couro de animal. Nas regiões do interior, por exemplo, em Guimarães, onde se tem a zabumba ela é tradicionalmente coberta por couro de animal, ainda hoje. Mas os grupos que estão lá praticam isso. Os grupos que vieram para São Luís, a zabumba, nós já temos zabumba com outros materiais, digamos, mais urbanos, né? Então, nós percebemos assim que é impossível que os grupos estejam num determinado território e não tragam as interações, as apropriações daquele lugar, né? Seja das questões próprias oferecidas pela natureza, quanto mesmo das relações com a cidade. Falar, por exemplo, do grupo de orquestra. Como surge o sotaque de orquestra? Anterior a se dizer que havia um sotaque do Munim, os bois eles eram todos muito parecidos. Eles tocavam todos pandeirões. Os bois eles só tocavam pandeirões e depois de um tempo apareceu a zabumba, mas não havia ideia de orquestra, de instrumento de sopro, violão, dentro do bumba meu boi. Como isso acontece? Os músicos da região do Munim eram músicos de salão, faziam serestas, faziam orquestras, sabe, festas da noite para as pessoas dançarem em salão. E eis que esses mesmos músicos, depois das festas oficiais da cidade, iam para onde? Para dentro dos bairros, dos terreiros, tocar também nos bois. Então esses músicos foram misturando os instrumentos de pandeiro que já havia com os instrumentos musicais mais de orquestra, que são de sopro, que são de cordas, né? E assim surge um novo sotaque que vem dessa região do Munim e que facilmente se instalou na capital, porque na capital também já haviam, né, as serestas, as festas de salão. E aí, professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho do impacto, né, dessa pesquisa para a gente, enquanto maranhense, porque revela aí a nossa identidade, né, professora? Muitos traços da nossa identidade, principalmente quando a gente percebe que existem mais de 400 grupos, em média 450, por aí, grupos de Bumba Meu Boi no Maranhão. Então a gente identifica aí que quantas comunidades realmente vivem dessa prática cultural. Quando eu digo que vivem, elas dependem financeiramente disso, geram renda para o bairro, incluem crianças no processo, tiram crianças da marginalidade, incluem velhos, pessoas idosas que já estão, enfim,
para a sociedade capitalista, né, já são descartadas do processo, e dentro do Bumba Boi eles são mestres, eles são depósitos da sabedoria. Então, o boi, ele, além de ser como você falou, uma forma de pertencimento e de identidade cultural, é uma referência para jovens, né, para todos nós, quando falamos de Maranhão, ele também é um agente político de inclusão social. Com certeza. Para a gente finalizar, eu queria que a senhora me falasse um pouquinho do aplicativo que vai ser lançado agora. Fala para a gente o dia. Sim. Essa é a novidade do projeto em 2024. Nós temos o aplicativo para celulares, inicialmente para Androids, depois para iPhone, em que qualquer usuário vai poder baixar o aplicativo a partir do dia 20 de junho. Já convidamos para o Arraial de Santo Antônio, que será de 20 a 30 de junho. E nós teremos também uma banquinha com produtos do projeto, em que teremos camisas, copos, matracas personalizadas. Quem quiser apoiar o projeto dessa forma, também estaremos lá. E o usuário pode baixar o aplicativo gratuitamente. Nesse aplicativo terá a localização de todos os grupos, dos 100 grupos mapeados, com imagens, contato dos líderes, né? Então, assim, através da ferramenta de GPS, você vai clicar no grupo e já vai poder identificar essa sede. Se quiser ir com amigos, visitar, é só ligar para o líder, né, e combinar isso. Então, a gente percebe que isso pode ajudar essa cadeia produtiva, né, inclusive do ponto de vista turístico. Também vamos oferecer os telefones dos artesãos. Muita gente quer fazer o seu chapéu de Bumba Boi, a sua roupa, a sua tiara, camisa bordada. Então, os artesãos foram mapeados também, estão lá disponíveis no aplicativo. Isso é muito difícil de achar. Todo São João as pessoas ficam me perguntando, Letícia, eu mesma estava procurando e não achei. Onde eu faço um chapéu de Bumba Boi? Onde eu faço um colete, uma blusa bordada? Então, agora vocês vão ter a oportunidade apenas acessando o aplicativo e ligando para os artesãos. Nós não temos essa mediação, nós vamos apenas oferecer o telefone, disponibilizar isso para a comunidade maranhense. Professora, parabéns pelo seu projeto, parabéns por fomentar aí a cultura, a economia, né? E também essa sensação, né? Essa ideia de pertencimento. Obrigada por sua entrevista. Obrigada, Luísa, parabéns pelo programa. Ana, eu volto com você.